Fala, eu sou o Rafa da Start Grana, seja muito bem-vindo ao Giro Grana número 14. Hoje tem bastante notícia, às vezes tem semana que quase não tem assunto para comentar, e aí eu fico buscando notícia, mas essa semana tem bastante. Eu espero que você goste, fique aqui, deixe seu like, curta, siga. Trump jogando, eu já falei aqui sobre o Trump num dos primeiros Giro Grana, e realmente chegou a hora do Brasil. Eu falei que o Brasil era insignificante, mas chegou a nossa vez, eu vou comentar o que eu acho disso tudo que está acontecendo. O Boulos, que estava sumido, para quem não sabe, eu faço aqui também no canal a cada 15 dias, 30 dias, um vídeo sobre as eleições 2026. Eu venho comentando bastante sobre a direita, sobre a esquerda, e o Boulos apareceu, vou falar sobre ele. Os BRICS, infelizmente, vou ter que falar sobre. Swift não é a Taylor Swift, é um sistema de pagamentos, eu vou falar sobre o sistema de pagamentos. Investidores na bolsa, um alerta sobre cripto e a Dogecoin. Vamos lá para a primeira notícia, então. O silêncio do PT sobre ato convocado por Boulos. O ato foi, hoje é dia 10 de julho, não sei se já aconteceu, eu tinha feito esse roteiro ontem, então provavelmente deve ter acontecido. Convocado por Boulos para a Avenida Paulista, convocação de manifestação, invasão do Banco da Faria Lima liderado pelo deputado do PSOL e grupos ligados a ele têm causado desconforto no governo Lula. Alguns dias atrás, algumas pessoas invadiram o Banco Itaú, inclusive teve assessor parlamentar, enfim, envolvido nisso, e a resposta foi que as pessoas têm a liberdade de se manifestarem. E aí eu trouxe alguns dados aqui, eu até ia trazer mais dados, mas eu acho que daí vai ficar muito complexo. E a ideia aqui é passar um pouco por cada notícia, mas eu coloquei aqui uma fala do Boulos e eu trouxe alguns gráficos. Quem vai pagar a conta no Brasil? Isso é uma fala do Boulos. Enquanto o povo paga imposto pra caramba, bilionário e banco não pagam nada. Eu tinha até colocado, acho que os bancos recolhem 200 bilhões em impostos, ou seja, é um valor bastante grande. Eu acho que a grande questão aqui de imposto, e aí é uma reflexão que eu tenho feito, e eu trago aqui nesse debate, se quiser deixar o comentário com a tua opinião, se faz sentido ou não faz, o que eu vejo? E a minha forma de pensar, e eu cresci, eu já tive indústria, dentro da indústria nós fazíamos muito isso. Se nós temos um problema, nós devemos corrigir o problema, não com outro problema. Qual que é a grande questão que aqui algumas pessoas alegam? Que o pobre paga muito imposto e o rico paga pouco imposto. Eu concordo com isso, vou mostrar alguns dados aqui, que essa afirmação está correta. Não que paga pouco, porque paga-se muito também. Mas o modelo de imposto que a gente tem acaba indo mais para o consumo e não para a renda. Só que não é um raciocínio lógico que a gente deveria fazer e deveria debater. Se o pobre paga muito imposto e o rico paga pouco, vamos retirar o imposto do pobre, porque se você cobrar muito imposto do rico, a porra do pobre vai continuar pagando muito imposto. Olha o que os caras fazem aí, você vê a extrema burrice das pessoas e você vê que não é para resolver o problema do pobre, é só porque quer ganhar voto, quer continuar. Enfim, imagina que aqui tá o pobre e aqui tá o rico. Então o rico paga isso aqui de imposto e o pobre paga isso aqui de imposto. Paga muito, paga imposto pra caralho. Aí você vai pegar o rico e vai falar: não, esse aqui paga muito imposto, vamos pagar muito também. E aí deixa os dois pagando muito. Por que não se fala em retirar o imposto do pobre? Vamos fazer o pobre pagar menos imposto, não o rico pagar mais. Ninguém discute isso, eu acho um absurdo. Se pensa tanto no pobre, o problema não é o pobre. Retira o imposto do pobre. Por que não fazem isso? É possível fazer. Aqui nesse gráfico mostra em linha vermelha a proporção do PIB que está, né, arrecadação em consumo, em verde trabalho e azul capital. Ou seja, desde 2000, que é o início do gráfico, até 2022, o consumo sempre teve um peso muito maior. E aqui no segundo gráfico é a participação na arrecadação total, que também o consumo acaba sendo muito maior. Nessa reportagem tinha ali, eu não vou trazer especificamente aqui, porque a ideia também não é comentar em detalhes, mas a gente vê que
o capital ele reduziu a partir aqui mais ou menos 2008, ele veio para baixo, e de 2020 para 2022 aumentou muito a arrecadação sobre capital. Então, ok, mas essa curva deveria ser o azul vir para cá e o vermelho vir para cá. Por que que a gente não tem? Aí aqui eu trouxe umas informações, esse aqui é site do governo mesmo, então não tem o que alegar que está errada essa tabela. É o próprio governo que publicou essa informação. E eu marquei aqui em amarelo o que é do trabalhador. Tá certo que aqui embaixo está trabalho, mas acaba saindo do bolso de quem trabalha. Então nós temos IPI, importação, CID, COFINS e OEF no consumo. E aqui gasolina, enfim, as commodities acabam caindo nesse imposto. ICMS, que é o imposto estadual, e o ISS, que é o imposto municipal. E aqui tem as alíquotas de receita, tá? O quanto recebe. Aí tem o IRPF e o IRR, que é de renda. E aí vem FGTS, enfim, todos os outros impostos relacionados a trabalho. E aqui embaixo, CSL para baixo, são os impostos de capital. Eu coloquei aqui os valores que a gente tem. 42% da arrecadação vem do consumo, 3,54% de renda, 35% do trabalho e 17,72% capital. Ou seja, eu montei um gráfico aqui, 78,7% é no rabo do trabalhador. Quando a gente está falando em melhorar a vida do pobre, que você precisa tributar o mais rico, se você tributar o mais rico, o que que vai acontecer? Esse imposto aqui, essa arrecadação no trabalho vai aumentar. A arrecadação no consumo vai aumentar, porque você está aumentando o do rico, você está aumentando os bancos, que vai aumentar impostos, e todos os custos vai aumentar. Você vai aumentar aqui sobre o consumo, tudo que tem sobre o consumo você vai aumentar, e vai cair nas costas do pobre. O que que deveria ser feito? É você tributar mais o capital, tributar mais aqui, ó, mais o que a gente está em verde, isso aqui tinha que ser mais tributado, e o consumo e o trabalho menos tributado, para você diminuir esse valor aqui de 78 no consumo e trabalho, porque isso daqui é um absurdo. É isso aqui que cai no rabo, deixa eu pôr em vermelho, porque imposto é sempre negativo. É isso aqui que cai no rabo do trabalhador. Se você aumenta a arrecadação do rico, ele vai pagar mais imposto na empresa dele e mais imposto vai vir para o consumo. Enfim, a gente precisaria ter uma estrutura muito grande para mudar esse modelo e não tem ninguém disposto a mudar. Na verdade, tinha. Se eu não me engano, agora eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas na reforma tributária eles estavam fazendo estudos para ter essa mudança, mas pouco foi feito porque o Congresso não aprova nada que é positivo para as pessoas. Outra notícia, cúpula dos BRICS. Ah, aqui é interessante, até eu coloquei dessa forma, e eu vou me ater ao um comentário um pouco mais técnico aqui. Não deveria nem comentar o BRICS, mas eu vou me ater um comentário um pouco mais técnico para não me exaltar. Mas eu pesquisando notícias sobre o BRICS, aí apareceu, e aí tem os sites declaradamente de esquerda, os declaradamente de direita, e aí eu me deparei com essa notícia, achei interessante, aí eu fui ler, que como eu estou aqui comentando, como eu tenho essa função, trazendo com uma base financeira de investimentos, eu tenho que ler os dois lados para saber o que os dois lados estão falando. Então, cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro marca virada histórica rumo a uma nova ordem global, diz Pepe Escobar. Ah, eu não sabia quem que era esse cara, eu fui pesquisar, é um antissemita, e, enfim, é um cara apoiador de dezenas de ditaduras, não convém nem comentar sobre ele. Com avanços em plataformas financeiras, mídia independente e cooperação Sul-Sul, encontro reforça unidade dos BRICS diante do declínio do Ocidente. Era uma matéria que falava, rasgava elogios para o BRICS. Eu vou comentar duas coisas sobre o BRICS. Uma, foram 21 países, alguns que fazem parte desse, não sei como chama, esse grupo, e alguns países foram convidados. Eu fiz uma pesquisa, coloquei no ChatGPT, coloquei quais desses são ditaduras, quais são democracias, quais são. Dos 21 países, 17 ou são ditaduras ou países autoritários. E dos outros 4 não tem democracia plena. Parece que um apenas tinha democracia plena, plena entre aspas, mas não era o Brasil, e os outros todos tinham problemas com democracia. Ou seja, é um encontro
de grupos terroristas, ditaduras. Infelizmente, isso veio para o Brasil, e infelizmente o Brasil está no meio disso. E aí eu faço um paralelo com tudo que as pessoas falam do Bolsonaro e ligam ele à ditadura. Me diz quando que ele pegou e fez uma reunião dentro do país, dentro do Brasil, com as ditaduras mais sanguinárias que existem, com, enfim, as pessoas mais eh, problemáticas que a gente tem, mais sanguinárias que a gente tem no mundo inteiro, juntou todas elas para falar sobre política. Não chegou nem perto, nem próximo, nem aos pés de fazer isso. E enfim, e aí esse encontro aconteceu no Brasil. Alguns líderes não vieram porque se eles viessem, ou eles iriam ser presos ou iriam matar eles, para ver o quão bizarro é essa cúpula, que é uma cúpula, é uma reunião entre ditadores. Mas o que eu achei interessante aqui, e aí eu vou fazer um paralelo com o que eu já venho falando, que eu acredito que vai acontecer, seja por um lado positivo, seja por um lado negativo, vai acontecer isso. Avanços financeiros rumo ao pós-SWIFT. O SWIFT é uma organização global que ela controla todas as transações bancárias. Imagina que aqui no Brasil a gente tem um Banco Central, que ele faz o controle das transações, ele regula os bancos, e no mundo inteiro nós precisamos ter essa organização, senão você não consegue fazer comércio entre um país e outro, e quem cuida disso é o SWIFT. Esse grupo de terroristas e ditadores, eles estão querendo criar uma alternativa ao SWIFT, provavelmente para não sofrer sanção. Eles poderem cometer crimes de guerra, enfim, tudo que há de errado, e continuarem sem nenhuma sanção. Então eles precisam criar o próprio sistema deles. Até eles trouxeram uma questão de censura que eles estão querendo criar também, mas daí acho que já foge muito o escopo aqui do giro grana. E o que pode acontecer com isso? Se eles conseguirem, até o ministro das Finanças da Rússia, Siluanov, revelou o lançamento de uma plataforma de pagamentos Interbricks, tecnicamente concebida para contornar o sistema SWIFT, símbolo da hegemonia financeira ocidental. Segundo Siluanov, a plataforma já foi aprovada entre todos os membros, falta apenas formalizar o grupo de trabalho. Então, com isso, eles conseguiriam criar um novo sistema de pagamentos que é bastante similar, que eu acredito que vai acontecer com as blockchains, a interoperabilidade das criptos. A gente vai criar um novo sistema de pagamentos, e o que pode acontecer no futuro é que a gente não dependa apenas do SWIFT. Cada bloco de países, cada país tenha o seu sistema de pagamentos, e eles têm uma interligação entre eles, porque a moeda vai ser em comum entre todos esses sistemas de pagamentos. É como se você pagasse por Visa ou Mastercard. Se isso vai acontecer, não sei. Provavelmente vai haver retaliação dos Estados Unidos. Já está acontecendo. E eu acho bem provável que ocorra. Também não sei se isso é negativo, como eu acho que é uma tendência natural que a gente tenha com o avanço das criptos. Pode ser que isso seja amenizado e tá tudo bem, vai passar, daqui a um tempo vai funcionar e ninguém vai nem ligar para isso. Diferente de um peso que teria o SWIFT sendo soberano e nenhum outro sistema de pagamento, mas já está havendo outros tipos de plataformas que vão substituir ou, pelo menos, agir em paralelo com o SWIFT. Aqui só uma notícia para fazer um comentário um pouco mais ácido. Cortes de Trump, ajuda humanitária podem provocar 14 milhões de mortes em 5 anos, diz estudo. Aqui é como que os jornalistas eles tentam manipular a informação para as pessoas para dar como se o Trump fosse mal e ele tivesse matando 14 milhões de pessoas. E eu faço um questionamento aqui. Se o Trump vai parar com ajuda humanitária, não existe uma outra pessoa, uma única outra pessoa ao redor do mundo, ou um único outro país que possa fazer essa ajuda humanitária, e vão deixar. Aí o mundo inteiro vai ver 14 milhões de pessoas morrendo e tá tudo bem. É só o Trump que é o responsável, ninguém mais pode ajudar. Trump afirmou que os países que integram o BRICS receberão uma tarifa de 10%, muito em breve. Essa notícia eu coloquei quando eu estava montando o roteiro, e depois saiu a própria notícia da carta aqui no Brasil. Segundo ele, a política do bloco é anti-americana e a medida se estenderá a qualquer país que se alinhe
ao grupo. Em resposta, o presidente voltou a dizer que os países do BRICS são soberanos e não aceitam intromissões. E aí o que aconteceu? O Trump taxou em 50% qualquer produto exportado do Brasil para os Estados Unidos. Qualquer produto. Eu trouxe a informação aqui do quanto que representa isso. Em 2024, o Brasil exportou 40 bilhões para os Estados Unidos, o que representou 12% do valor total brasileiro exportado. Ou seja, nós não somos dependentes da exportação para os Estados Unidos. 12% vai ser afetado. Você consegue encontrar outros mercados. Coloquei aqui uma tabela. 7,5, aqui está em bilhões, aqui dentro está em porcentagem. Então, 18% é petróleo e derivados, 13% ferro ou aço bruto, 6% aeronaves e outros equipamentos, 4% café torrado, 4,1% celulose e outros 53% são demais produtos. Consegue encontrar outros mercados? Consegue. Eu acho que a questão aqui, e aí o Trump, na minha visão, ele tentou trazer uma ideia um pouco mais política, e aí já estão tentando colocar no colo do Bolsonaro cada absurdo que a gente lê, falando que a culpa disso é da direita, porque foi a direita que chegou a fazer isso. É uma situação que o país está se enfiando, o Brasil está se enfiando, acabei de comentar aqui do BRICS, inclusive já tinha saído antes dessa carta dos 50% de taxação, o Trump já havia falado que ele iria taxar os países do BRICS, ou seja, o Brasil está se metendo. Imagina que nós somos um adolescente de classe média, não é rico, mas mora num prédio rico, porque a gente tem muito ativo natural no país, e que nós estamos andando dentro de uma biqueira, fazendo um negócio numa biqueira. O Brasil, infelizmente, o BRICS é a biqueira do mundo. Como que chama? É a Cracolândia, né? O encontro do BRICS, o grupo BRICS, é uma Cracolândia. É os piores elementos que existem, os mais sanguinários, os mais autoritários e racistas que existem no mundo estão reunidos. Então, essa biqueira, que é o BRICS, os Estados Unidos está olhando e está falando, cara, se você é uma pessoa de classe média que não faz parte disso, tá ali dentro, tá na biqueira, é porque alguma coisa de errada você tá fazendo junto. Não tem como você tá lá dentro, opa, eu vou todo dia à tarde lá na biqueira, mas eu não uso nada, eu tô aqui de boa, tô na fé, tô na paz. Não. Alguma coisa você tá lá fazendo, eu fui conversar porque meus amigos estão lá. Você tem que olhar bem os teus amigos que estão lá. Então, se você tá se metendo lá dentro, é porque você está envolvido com ele. Você não consegue separar. Pô, mas o cara tá todo dia lá, vou punir ele, vou taxar ele. E aí tem outros problemas de autoritarismo que aconteceram no Brasil, segundo o Trump, para minha live aqui, pro meu vídeo não ser, né, não entrar como discurso do ódio. Eu não disse nada, o Trump falou que o Brasil é um país autoritário, que tem problema no STF e outros tipos de problemas, e ele taxou o Brasil. Só que qual que é a principal questão aqui, que eu acredito, e aí eu comentei no Giro Grana 2, 3, é um que acho que até o Trump tá no título e na capa. Eu falei que o Brasil era um país insignificante para o Trump, que dificilmente ele taxaria, mas agora taxou, então existe alguma questão ali. E eu comentei que ele fazia isso como moeda de troca. Ou seja, ele põe a taxa para receber alguma coisa, para ter algum benefício. Talvez ele queira um benefício de baixar a exportação, baixar imposto. Pode ser, porque o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias. Talvez ele esteja querendo negociar esse valor. Eu estou partindo do pressuposto que em todas as negociações, e aí eu tenho que manter a minha lógica, se eu falei isso contra a China, se eu falei contra a Rússia, se eu falei contra todos os países, eu acredito que com o Brasil seja a mesma situação. Ele quer jogar um valor alto na mesa para o Brasil sentar e negociar e falar, ó, vamos negociar, vamos, né? O problema é que agora é a polícia de um lado e o cara da biqueira do outro. E aí a polícia abordou o cara na biqueira. Qual que vai ser a reação do cara que está na biqueira? Esse que é o problema, é muito imprevisível. Quando você tem um governo normal,
uma democracia normal, você sabe que as pessoas vão sentar na mesa e vão negociar. Não é o que a gente tem hoje. Se vai ser negociado, e aí a gente já tem até a Janja já deu declaração, e aí se você tiver muito parlamentar sendo bocudo, falando mal dos Estados Unidos, querendo enfrentamento, querendo. Eu já tive, na verdade, algumas notícias que saíram nessa manhã era de um lado um pouco mais moderado, dizendo que você precisa sentar à mesa, que precisa negociar, que tem até 1º de agosto, que pode ser resolvido muito mais na conversa. O próprio Alckmin também saiu lá da tumba que ele estava, falou que são 200 anos de boa relação com os Estados Unidos, não é agora que isso vai ser afetado, isso, aquilo. O problema é que quem conseguir gritar mais alto e chegar nas mãos do Trump pode dar muita merda pra gente. Esse é o medo, esse é o meu receio. Se o Trump bateu na mesa e falou: quero negociar a taxa pra gente ter uma melhoria na nossa economia aqui, o Brasil vai chegar e vai falar: belezinha, vamos sentar e negociar. Agora, se falar não vamos, porque eles são isso e são aquilo, para querer dizer que é anti-americano, anti-imperialista, pode dar uma merda muito grande. Em termos financeiros, de valores, é pouco, você consegue realocar. O problema é que você virar um inimigo dos Estados Unidos não é nada, nada, nada legal. Pode dar muito BO, inclusive respingar, porque o, o careca não vai ficar quieto, o careca vai querer dar uma resposta à altura, e a gente sabe que o Trump não leva desaforo para casa. Uma outra notícia, na semana passada eu trouxe uma notícia aqui da Bolsa também, então acho interessante comentar. O primeiro semestre desse ano registrou resgate líquido de 37 bilhões em fundos. Então nós tivemos resgate de 37,8 bilhões, que é o que saiu, que eu comentei. Então são as pessoas que estavam com medo do que viesse a acontecer no mercado, elas solicitam resgate, segundo o pior resultado dos últimos 5 anos. A renda fixa foi a única classe com saldo positivo, então a renda fixa teve 59,4 bilhões. O que a gente pode tirar de conclusão com isso? E o patrimônio dos fundos de multimercado caiu para 1,5 trilhão, com redução do número de cotas de contas em fundos. A Selic subindo, é natural que as pessoas migrem da renda variável para a renda fixa, porque as pessoas querem segurança. O investidor, que eu não estou falando aquele pequenininho que fica investindo de forma aleatória. Os grandes, eles vão para o que é mais seguro. A gente está com 15% hoje, isso, lógico que sem contar o imposto, dá 1,25. Vamos colocar aqui, é que o problema é falar de imposto no Brasil, a gente nunca sabe quanto é, né? Mas está dando 15 vezes 15% menos, divididos por 12. Está dando 1,06 limpo, líquido, ou seja, 1% se você coloca o teu dinheiro lá ao mês sem fazer absolutamente nada. Por que o cara vai ficar dentro de um fundo de investimento, dependendo da cabeça de um gestor, dependendo de um monte de outra coisa? Ele vai para a renda fixa, que está muito mais seguro, muito mais garantido nesse momento. Só que em algum momento a gente vai começar a fazer essa migração. Quando a taxa Selic começar a cair ou der indicativos que vai cair. Por isso que dentro da Start Grana a gente tem a teoria da antecipação, que a gente faz esse movimento um pouco antes. Ainda não é momento de fazer, mas nós temos que estar posicionados dentro da renda variável. Se você quer aprender a investir ou investir melhor, não deixe de conhecer a Start Grana, e agora a gente tem um cupom de desconto. Outra notícia, que aqui também é um alerta. Eu sempre trago uma notícia sobre cripto, eu até ia trazer mais, mas como eu imaginei que ia ficar muito longo esse giro grana, eu trouxe uma informação só, que esse aqui é um alerta importantíssimo. Se você não investe em cripto ou quer investir, ou já investe e não faz ideia disso, presta bastante atenção e compartilha com quem investe para não cometer esse erro. A notícia: comprei tudo em Dogecoin há 6 meses e não tenho como pagar aluguel, diz trader desapontado. O investidor tem compartilhado sua vida de desespero após alocar tudo que tinha guardado em Doge. Eu acabei não colocando aqui, mas foi 15 mil dólares que ele aportou, e ele comprou 15 mil dólares e comprou a 0,37 centavos a Dogecoin. Mais ou menos 0,37 estava no dia 3 de janeiro. Pela conta que estava lá na matéria, vou deixar junto aqui porque dá para mostrar. Vamos ver se vai caber aqui na tela. Vai. O que a gente tem de informação aqui e o que eu trouxe que é importantíssimo levar em consideração quando você está investindo. Nunca olhe o valor da cripto, o preço. Você tem que olhar
o valor de mercado dela, porque o valor de mercado é o tanto que as pessoas colocaram nessa cripto, quanto vale essa cripto. Lógico que não é só esse fundamento que tem que olhar, mas é um dos principais. O que essa pessoa fez? Ela comprou mais ou menos dia 3 de janeiro de 2025, o valor de mercado estava em 55 bilhões da Dogecoin, atualmente está em 27. Então, alguns dados que eu coloquei aqui que vai fazer sentido, lógica e vai servir para quando você for investir. O topo máximo da Dogecoin foi 73 bilhões. Então aqui foi o máximo que a Dogecoin chegou em valor de mercado. Ela valeu 73 bilhões. Vou colocar em azul aqui. Esse valor foi na alta no ciclo de 2021. Vocês vão ver que só olhando o gráfico aqui, isso é uma aula de gráfico. Só olhando o gráfico vocês vão conseguir interpretar o que esse cara pensou e o que vocês devem fazer para evitar esse mesmo erro. Então o pico foi 73 bilhões. No ciclo passado, as maiores criptos tiveram um pico de 80 bilhões. Não recordo de cabeça se alguma passou de 100, tirando Ethereum e Bitcoin, obviamente. Eu acho que a terceira, quarta cripto ali chegaram em 73 bilhões. Nessa conta, óbvio que não entra stablecoins. Então, o topo passado foi 73, ou seja, já foi algo absurdo, fora do real, fora do comum. O que o cara fez? Ele comprou quando o ciclo estava em 55 bilhões. Tá? Aqui foi a compra dele. E atualmente está em 27 bilhões. Nesse ciclo atual, o ciclo cripto, ele vai de 4 em 4 anos por causa do Bitcoin. O máximo que chegou foi aqui, ó, onde eu estou passando com o mouse. Ou seja, a gente teve um super ciclo aqui, caiu, passaram-se esses 3, 4 anos, e aí ela voltou a subir. Mas ainda não foi a alta do ciclo. Então, esse segundo ciclo aqui chegou em 68 bilhões. Tá? Eu estou passando esses dados porque é importante para a gente conseguir fazer a avaliação do que esse cara pensou. Então foi 68 bilhões. No momento da compra, ele comprou, estava em 55 bilhões. Esse gráfico aqui está um pouco maior, ó, aqui tem o topo, desceu um pouco, voltou e aí caiu. Se a gente olhar num gráfico mais longo, a gente tem o topo aqui, teve uma queda, ele voltou e aqui ele caiu de vez. Esse cara comprou mais ou menos aqui, ó, onde está a pontinha do mouse aqui. O que deve ter acontecido na cabeça dele? Ele pensou, e provavelmente, com quase toda certeza, ele não olhou o market cap, ele só viu o preço. Ele viu o preço máximo que chegou a 56 centavos, aí ela caiu, ela retornou, chegou a 43. Quando caiu a 37, ele falou: eu vou comprar porque daqui a pouco ela vai bater esse 56 e vai voar e vai para a lua, vai vir muito, muito, muito mais. Tá, esse deve ter sido o pensamento dele. Só que ele não levou em consideração que aqui poderia ter sido um topo e voltado a cair. Como todo o mercado caiu, não foi só a Dogecoin. Ele não entrou no mercado de forma dividida. Ele pegou os 15 mil dólares e comprou de uma vez só. Mesmo que ele tentasse fazer uma compra separada, que aqui dividida, ele cometeu alguns outros erros. Primeiro, ele não diversificou, ele comprou apenas numa cripto. Outro grande erro, ele comprou uma cripto que é uma piada, é um meme. A gente chama de meme coin. Não serve para absolutamente nada. Para quem comprou quando valia 200 milhões de valor de mercado, 1 bilhão, 2 bilhões, você teve um crescimento muito alto. Imagina que para ela chegar de novo aqui a 73 bilhões, ela tem que bater o topo do mercado, o topo do ciclo. Ou seja, existe uma chance disso acontecer, mas existe uma probabilidade gigantesca disso nunca mais na história acontecer, chegar nesse valor. O que ele fez? Ele só olhou, 37 centavos está barato, e ela um dia vai chegar a 2 dólares, 3, 5, 10 dólares. Não vai, porque a gente tem o valor de mercado. Conseguiram entender a diferença? Não é só o valor, porque ela existe bilhões de tokens emitidos. Não vai chegar a 100 mil dólares igual é o Bitcoin. Bitcoin tem 18 milhões. Aqui deve ter provavelmente 100 bilhões de moedas emitidas. E ele desconsiderou isso. Ele olhou apenas o valor da cotação aqui e falou: vou comprar porque ela vai subir. E não foi isso que aconteceu. Aí agora ele está amargando um prejuízo muito grande, porque ele comprou nos 37 e está aos 18. Aí uns 50% de queda, e ele não sabe o que fazer.
Ou seja, ele tomou uma decisão errada, investiu de uma forma completamente errada. É absurdo fazer isso. Primeiro que ele investiu numa piada, numa meme coin. E ele desconsiderou o market cap da empresa. Por que eu tô falando tanto em market cap? Aqui ela já estava quase no mesmo patamar anterior. Ou seja, a chance dela dobrar esse market cap, imagina aqui, ó, tem 1 bilhão. Eu dobrei, eu vim para 2. Eu dobrei, eu vim para 4. Eu dobrei, eu vim para 8. Só que aqui você está com 60. Para dobrar, você tem que ir para 120 bilhões. Você tem que virar a terceira maior moeda do mundo. A chance disso acontecer é mínima. Então ele desconsiderou essa lógica de mercado. A única coisa que ele fez comprando na esperança de subir. Não fez avaliação alguma. Mesmo que tivesse feito, ele fez uma avaliação sobre uma moeda que é uma piada. E não diversificou. Enfim, foram vários erros. Eu espero que isso tenha servido de exemplo. Esse tipo de assunto a gente comenta, conversa dentro da Start Grana, nas lives, conversamos em aulas, para que você evite cometer esse erro. E mesmo que você tenha dúvidas dentro da Start Grana, tem a comunidade Grunner que você consegue colocar lá as informações, manda pra gente, fala, eu tô com dúvida nisso, o que que eu posso fazer? Será que eu tô fazendo errado? Por que que é errado investir em meme coin? Como que eu faço para avaliar market cap? Que site é esse que você entrou? Tudo isso a gente tem lá dentro, a gente consegue explicar para você. É isso. Eu falei que ia evitar falar um pouco ali do governo, mas assim, cara, não tem outra questão. É bizarro, eu fico às vezes. Eu gosto muito de observar pessoas e opiniões contrárias, eu leio bastante sobre outras opiniões. E eu vejo que as pessoas elas sempre têm um discurso, e esse discurso existe muita lógica. Elas falam, é assim, 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 tem que ser isso, tem que aquilo, tem que algo, tem que fazer não sei o quê. Só que daí quando é o outro lado, ela fala completamente diferente. É o discurso que a pessoa fala que o Bolsonaro flertava com ditadura, que o Bolsonaro era autoritário, o Bolsonaro era aquilo. E tudo bem, a única coisa que a gente tinha foi um suposto, que eu não posso falar, né, porque pode dar problema aqui. Suposto problema que ocorreu. E aí a gente tem o outro cara que chama o cara pra jantar, o cara que tá numa guerra, que tá dentro de um bunker, que se ele sair do bunker, dão um tiro nele, matam ele porque o cara é um terrorista, tá matando pessoas numa guerra, e o cara chama esse cara pra jantar. Esse e todos os outros, se a gente falar de cor aqui, China, todas as ditaduras que existem, China, Coreia, Rússia, Venezuela, Cuba, todas elas foram convidadas. Eu não tenho o que comentar, é tão triste, é tão trágico, é tão. é, eu imagino um dia ter que explicar pro meu filho: filho, por que que o Brasil. Bem, enfim, eu não posso dar mais comentário aqui porque. É isso. Vai ser, eu falei já no Giro Grana que eu falei sobre a decisão da STF, vai ser cada vez mais difícil a gente dar opinião na internet porque não pode dar opinião. Eu vou falar daqui a pouco, meu vídeo é retirado do ar, ninguém vai nem saber, vai falar, pô, por que que o cara fez o Giro Grana 11, 12, 13 e não fez o 14? Ah, porque ele falou alguma coisa lá, entre na justiça, que daí a gente põe teu vídeo. É só você entrar na justiça, pagar 10 mil reais por um advogado pra pôr um vídeo de novo no ar. Porra. Muito obrigado por você que esteve aqui. Até a próxima. Desculpa por qualquer coisa. Se tua opinião é contrária, com todo respeito, pode deixar, desde que nos respeite, né? Desde que haja um respeito mútuo. Deixa a sua opinião. Se faz sentido ou não, a gente conversa, não tem problema nenhum. Mas foi um dia triste para o Brasil e talvez a gente continue por um período aí longo de tristes. Ah, um outro comentário que eu queria fazer, e eu provavelmente eu vou fazer isso em vídeo e lá dentro da Start Grana. Por mais que nós estejamos num período nebuloso dentro da política brasileira, até dentro da economia, nos investimentos é outra situação. Para quem investe, você precisa pegar oportunidades, você precisa saber onde estão as fontes de você ganhar dinheiro. Ah, mas você está tirando dinheiro de não sei quem. Não, eu estou usando a inteligência financeira para ganhar dinheiro. Se a gente tem um momento político ruim, o dólar está subindo, eu estou ganhando dinheiro com o dólar. Ah, o momento político é ruim, as ações estão caindo. Eu estou montando uma carteira de investimentos com ações. Ah, o momento político está uma merda e não deve ter a Selic tão alta, os juros, porque isso está cagando
com a economia e tá deixando as pessoas mais pobres. Eu tô ganhando dinheiro com a Selic. Todas as pessoas têm a possibilidade de fazer isso. Ah, investir é caro. R$ 20 você investe. Ah, para aprender a investir é caro. Com 19 aqui, ó, deixa eu até colocar a tela aqui. Com R$ 29,90 por mês, aqui, por que tá para cá? Com R$ 29,90 por mês você consegue investir. Então, aprender sobre investimentos. E aí, qual que é a desculpa? Tem gente que dá desculpa e tem gente que faz. E é isso, muito obrigado. Até a próxima, valeu, tchau.